desvende o segredo da liberdade. A autodisciplina estoica não é prisão, mas o caminho para o seu poder interior e uma vida sem limites. A autodisciplina é frequentemente mal interpretada como uma restrição severa, um fardo que nos priva dos prazeres da vida. Contudo, para os estoicos, ela é a verdadeira porta para a liberdade. Longe de ser uma negação da existência, a autodisciplina é a afirmação de uma vida vivida com propósito, guiada pela razão e pela virtude. Em um mundo saturado de distrações, impulsos e a busca incessante por gratificações instantâneas, a capacidade de controlar a si mesmo, de agir de acordo com princípios éticos em vez de meros desejos, é uma habilidade rara e de valor inestimável. O estoicismo oferece um caminho claro e prático para cultivar essa autodisciplina, transformando-a de um esforço árduo em uma fonte de poder interior e serenidade duradoura. No coração da autodisciplina estoica reside a dicotomia do controle. Epicteto, um dos mais influentes filósofos estoicos, ensinou que algumas coisas estão sob nosso controle absoluto, enquanto outras não. Nossos pensamentos, julgamentos, desejos, aversões e, crucialmente, nossa escolha moral, prohaireses, são domínios sobre os quais temos total soberania. Em contraste, a opinião alheia, a saúde física, a riqueza material e os eventos externos estão fora de nossa alçada. A autodisciplina, portanto, não se trata de tentar controlar o mundo exterior, uma tarefa fútil e geradora de angústia, mas sim de controlar a nós mesmos em relação a esse mundo. É a capacidade de alinhar nossas ações e reações com a razão, independentemente das circunstâncias externas. Ao focar nossa energia no que realmente podemos influenciar, liberamos uma vasta quantidade de energia mental, que de outra forma seria desperdiçada em preocupações infrutíferas. Esta é a primeira e mais libertadora lição da autodisciplina estoica. A verdadeira liberdade começa com o autodomínio. A temperança, sofrosine, é uma das 4 virtudes cardeais estoicas, frequentemente entendida como moderação ou autodisciplina. Não é sinônimo de privação ou ascetismo extremo, mas sim de equilíbrio e controle sobre os próprios desejos e impulsos. A temperança nos capacita a desfrutar dos prazeres da vida com discernimento, sem nos tornarmos escravos deles. Ela nos protege dos excessos que invariavelmente conduzem ao sofrimento, à dependência e à perda de clareza mental. Para o estoico, a temperança é a força de vontade para dizer não a si mesmo quando necessário, de adiar a gratificação imediata em favor de um bem maior e de escolher o caminho da razão em detrimento do prazer fugaz. É a virtude que nos permite manter a mente clara e a força de vontade para perseguir nossos objetivos mais elevados e virtuosos. A temperança é a autodisciplina em sua manifestação mais pura, permeando todas as áreas da vida, desde a alimentação e o sono até a gestão do tempo e dos recursos financeiros. A disciplina do desejo é uma prática estoica fundamental para o cultivo da autodisciplina. Ela nos instrui a desejar apenas aquilo que está sob nosso controle e a aceitar com equanimidade o que não está. Grande parte de nosso sofrimento e da nossa falta de autodisciplina deriva de desejos por coisas que estão além do nosso poder. Riqueza, fama, aprovação social, saúde perfeita. Quando nos apegamos ardentemente a esses desejos externos, tornamo-nos vulneráveis à frustração, à decepção e à angústia. O estoico treina-se para desejar a virtude acima de tudo, pois a virtude é a única coisa que está inteiramente sob seu controle. Ao alinhar seus desejos com a razão e com o que é possível e virtuoso, ele se liberta da tirania das paixões e alcança uma profunda paz interior. A disciplina do desejo é a autodisciplina de nossa vontade, a capacidade de direcionar nossos anseios para o que é verdadeiramente bom e alcançável, e não para o que é meramente agradável ou efêmero. A disciplina da ação, katekon, é a manifestação prática da autodisciplina. Ela nos impulsiona a agir de acordo com a razão e a virtude, cumprindo nossos deveres para com a família, a comunidade e a humanidade em geral. A autodisciplina não se limita ao que devemos evitar, mas se estende ao que devemos fazer.
É a capacidade de iniciar e persistir em ações que são benéficas e moralmente corretas, mesmo quando se apresentam como difíceis, desconfortáveis ou desagradáveis. O estoico não espera pela motivação para agir. Ele age por dever e por princípio, e a motivação frequentemente se segue à ação. Ele compreende que a ação virtuosa é sua própria recompensa e que cada ato de autodisciplina fortalece seu caráter e sua capacidade de viver uma vida plena e significativa. A disciplina da ação é a autodisciplina de nossos corpos e mentes, a capacidade de traduzir nossos princípios filosóficos em uma prática consistente e virtuosa no dia a dia. A disciplina do assentimento é a autodisciplina de nossos pensamentos e julgamentos. Para os estoicos, não são os eventos externos que nos perturbam, mas sim o nosso julgamento e a nossa interpretação sobre esses eventos. A autodisciplina mental envolve a capacidade de pausar e porquê antes de reagir a uma impressão, de submetê-la ao escrutínio da razão e de recusar o assentimento a julgamentos irracionais, precipitados ou prejudiciais. Quando somos tentados a procrastinar, a ceder a um impulso momentâneo ou a nos entregar a pensamentos negativos e destrutivos, a disciplina do assentimento nos permite questionar essas impressões. Perguntamo-nos: este pensamento é verdadeiro? Ele me serve? Ele está sob meu controle? Ao exercer esse controle consciente sobre nossos pensamentos, cultivamos uma mente calma, clara e resiliente, capaz de tomar decisões racionais e de manter a paz interior em meio à turbulência. A disciplina do assentimento é a autodisciplina de nossa mente, a capacidade de governar nossos pensamentos e, por extensão, de governar a nós mesmos. A premeditatio malorum, a premeditação dos males, é uma técnica estoica que, embora possa parecer contraintuitiva ou pessimista, é na verdade uma poderosa ferramenta para fortalecer a autodisciplina e a resiliência. Ao contemplar os desafios, as adversidades e as perdas que inevitavelmente surgirão na vida, o estoico se prepara mentalmente para eles. Ele se questiona: o que pode dar errado? Como eu reagiria se isso acontecesse? Como posso manter minha virtude, minha razão e minha serenidade diante dessa adversidade? Essa prática não é um convite ao pessimismo, mas uma forma de fortalecer a mente e diminuir o choque emocional quando a adversidade se manifesta. Ao antecipar as dificuldades, o estoico se treina para enfrentá-las com coragem, equanimidade e sabedoria, em vez de ser pego de surpresa e ceder ao pânico, à desesperança ou à inação. A premeditatio malorum é a autodisciplina da preparação, a capacidade de se antecipar aos desafios da vida e de fortalecer a sua vontade antes que eles ocorram, tornando-o mais apto a manter o controle sobre suas reações. O diário estoico é uma prática diária de autorreflexão que fortalece imensamente a autodisciplina. Ao final do dia, o estoico dedica um tempo para revisar suas ações, pensamentos e reações. Ele se pergunta: onde eu agi com sabedoria e virtude? Onde eu falhei em meus princípios? Onde eu poderia ter agido de forma mais virtuosa ou racional? Essa autoavaliação honesta, mas sem autojulgamento excessivo, permite que ele identifique padrões de comportamento, reconheça suas fraquezas e planeje melhorias concretas para o dia seguinte. O diário não é um espaço para a autocomiseração, mas um laboratório para o aprimoramento contínuo do caráter. É uma forma de manter a prosóche, a atenção plena e constante sobre sua própria conduta, garantindo que ele esteja sempre progredindo no caminho da virtude e da autodisciplina. O diário estoico é a autodisciplina da autoavaliação, a capacidade de aprender com a experiência diária e de se tornar uma versão melhor de si mesmo a cada novo amanhecer. A visão de cima é uma técnica estoica que nos ajuda a colocar nossos problemas, desejos e preocupações em uma perspectiva mais ampla e cósmica. Ao imaginar a si mesmo olhando para a Terra do alto, ou até mesmo para o universo inteiro, o estoico percebe a pequenez de suas preocupações individuais em relação à vastidão e à impermanência de todas as coisas. Essa perspectiva cósmica diminui a intensidade de nossos desejos e aversões, ajudando-nos a ver que muitas das coisas pelas quais lutamos com tanta veemência
são, na verdade, indiferentes, a de afora, e não afetam nossa virtude. Ela nos lembra da nossa mortalidade e da impermanência de todas as coisas, incentivando-nos a focar no que é verdadeiramente importante: a prática da virtude, o desenvolvimento do caráter e a contribuição para o bem comum. A visão de cima é a autodisciplina da perspectiva, a capacidade de se desapegar das trivialidades e de focar no que é eterno, universal e verdadeiramente significativo. O amor fati, o amor ao destino, é a aceitação radical e alegre da realidade, incluindo a realidade de que nem tudo está sob nosso controle. A autodisciplina, sob a ótica do amor fati, não é sobre lutar contra o universo ou contra o que já aconteceu, mas sobre alinhar nossa vontade com a vontade da natureza e do Logos, razão universal. O amor fati é a decisão consciente de não apenas aceitar o que acontece, mas de amá-lo, vendo cada evento, seja ele bom ou ruim, como a matéria-prima para a prática da virtude e para o nosso crescimento. Se um obstáculo surge, o estoico não se lamenta ou se vitimiza, mas se pergunta: como posso usar isso para fortalecer minha coragem, minha paciência, minha sabedoria ou minha justiça? Essa aceitação ativa e transformadora converte a adversidade em oportunidade e a frustração em serenidade. O amor fati é a autodisciplina da aceitação, a capacidade de abraçar a vida em sua totalidade, com todas as suas alegrias e desafios, e de encontrar a liberdade e a paz interior na rendição consciente à ordem cósmica. A simplicidade voluntária é uma prática estoica que fortalece a autodisciplina e, consequentemente, a liberdade interior. Ao escolher viver com menos, o estoico se liberta da tirania dos desejos materiais, da busca incessante por posses e da necessidade de acumular bens. Ele compreende que a verdadeira riqueza não reside na quantidade de coisas que possui, mas na sua capacidade de ser feliz e contente com o que tem, e de não precisar de mais para sua satisfação. A simplicidade voluntária é um exercício poderoso de autodisciplina que nos ensina a distinguir entre o que é essencial para uma vida virtuosa e o que é meramente supérfluo. Ela nos incentiva a valorizar as experiências, os relacionamentos e o desenvolvimento do caráter em vez da posse material. Essa prática nos protege da escravidão do consumo e nos permite direcionar nossa energia e atenção para o que é verdadeiramente significativo: a prática da virtude e o aprimoramento contínuo de nosso ser. A simplicidade voluntária é a autodisciplina do desapego, a capacidade de encontrar a liberdade na moderação, na suficiência e na independência das coisas externas. A conexão entre autodisciplina e liberdade é o ponto culminante e a grande promessa da filosofia estoica. Para o estoico, a liberdade não é a ausência de restrições externas impostas pelo mundo, mas sim a ausência de escravidão interna. Somos escravos de nossos impulsos descontrolados, de nossos desejos insaciáveis, de nossas paixões irracionais e de nossas reações emocionais automáticas. A autodisciplina é o caminho, o único caminho, para nos libertarmos dessas correntes internas que nos aprisionam. Ao controlar nossos pensamentos, nossos desejos e nossas ações, tornamo-nos mestres de nós mesmos e não meros fantoches das circunstâncias ou de nossas próprias inclinações. Essa é a única liberdade que realmente importa, pois ela é inalienável e não pode ser tirada por eventos externos, por mais catastróficos que sejam. A autodisciplina nos permite viver de acordo com a razão, com a virtude, com a nossa verdadeira natureza como seres racionais. Ela nos concede o poder de escolher nossa atitude em qualquer circunstância, de manter a paz interior em meio ao caos e de viver uma vida de propósito, significado e serenidade. A autodisciplina não é o fim da liberdade, mas o seu verdadeiro começo. É o caminho para se tornar a pessoa que você foi feito para ser, livre, virtuoso e sereno. É a jornada de se tornar verdadeiramente humano, no sentido mais elevado da palavra. Referências: Epicteto em Cheiridion, capítulo 1. Marco Aurélio, Meditações, livro 2, 1. Sêneca, Cartas a Lucílio, carta 108, 35. Para aprofundar a compreensão da autodisciplina estoica,
É crucial examinar como esses princípios se entrelaçam e se reforçam mutuamente. A dicotomia do controle, por exemplo, não é apenas um conceito teórico, mas a base prática para direcionar nossa energia. Quando nos deparamos com um desafio, a primeira pergunta que um estoico se faz é: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, a autodisciplina se manifesta na aceitação serena e no redirecionamento do foco para o que pode ser controlado: nossa atitude, nossos pensamentos e nossas ações. Se a resposta for sim, a autodisciplina se traduz na aplicação diligente da razão e da virtude para agir da melhor forma possível. Essa distinção clara evita o desperdício de energia em lamentações ou tentativas fúteis de mudar o imutável, liberando-nos para agir eficazmente onde temos poder. A temperança, por sua vez, é a virtude que nos permite navegar pelos prazeres e dores da vida sem sermos arrastados por eles. Não se trata de uma vida ascética e sem alegria, mas de uma vida onde o prazer é um subproduto da virtude, e não o objetivo principal. Um estoico que pratica a temperança desfruta de uma boa refeição, mas não se entrega à gula. Aprecia o descanso, mas não sucumbe à preguiça. Valoriza o dinheiro, mas não se torna escravo da ganância. A autodisciplina aqui é a capacidade de encontrar o justo meio, de evitar os extremos que levam à dependência e ao desequilíbrio. É a moderação em todas as coisas, guiada pela razão, que nos permite manter a saúde do corpo e da mente, essenciais para a prática das outras virtudes. A temperança é a guardiã da nossa autonomia, impedindo que nossos impulsos nos dominem. A disciplina do desejo é talvez uma das mais desafiadoras, pois confronta diretamente nossa tendência humana de querer mais do que precisamos e de nos apegar a coisas efêmeras. O estoico compreende que a felicidade não reside na satisfação de todos os desejos, mas na erradicação dos desejos irracionais. Ele treina sua mente para desejar apenas o que é natural e necessário, e, acima de tudo, a desejar a virtude. Desejar ser uma pessoa justa, corajosa, sábia e temperante é um desejo que está inteiramente sob seu controle e que, quando alcançado, traz a verdadeira e duradoura eudaimonia, florescimento humano. A autodisciplina aqui é a vigilância constante sobre nossos anseios, questionando sua origem e sua finalidade. É a prática de se contentar com o que se tem, eutímia, de encontrar a alegria na simplicidade e de não permitir que a busca por bens externos perturbe a paz interior. Essa disciplina nos liberta da constante insatisfação e da corrida sem fim por mais, que é a raiz de muito sofrimento. A disciplina da ação é a ponte entre o pensamento e a prática. Não basta saber o que é certo, é preciso fazê-lo. A autodisciplina se manifesta na consistência de nossas ações, mesmo quando a motivação inicial diminui. É a capacidade de cumprir com nossos deveres, cate conta, para com a família, a comunidade e a humanidade, não por obrigação externa, mas por um senso interno de propósito e virtude. Um estoico não procrastina, ele age, ele não busca desculpas, ele encontra soluções. Ele não se desvia de suas responsabilidades, ele as abraça. Essa disciplina exige coragem para enfrentar o desconforto e a perseverança para superar os obstáculos. Cada ação virtuosa, por menor que seja, fortalece o caráter e a capacidade de agir virtuosamente no futuro. É um ciclo de autorreforço, onde a autodisciplina na ação leva a mais autodisciplina, construindo uma vida de integridade e eficácia. A disciplina do assentimento é a autodisciplina da mente, a mais interna e fundamental de todas. É aqui que o estoico exerce seu poder supremo, o poder de julgar. Não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos controlar como interpretamos o que nos acontece. A autodisciplina mental é a prática de suspender o julgamento, epoquê, sobre as impressões iniciais, especialmente aquelas que provocam emoções negativas. Em vez de reagir impulsivamente, o estoico pausa, examina a impressão e se pergunta: isso é um fato ou uma opinião? Isso é algo que posso controlar? Isso é útil ou prejudicial? Ao recusar o assentimento a julgamentos irracionais ou distorcidos, ele evita a formação de paixões, emoções excessivas e perturbadoras, e mantém a serenidade. Essa disciplina é a chave para a paz interior,
pois nos liberta da tirania de nossas próprias reações automáticas e nos permite responder aos eventos com sabedoria e calma. É a autodisciplina que nos torna verdadeiramente livres em nossa mente, independentemente das circunstâncias externas. A premeditatio malorum, a premeditação dos males, é uma técnica poderosa para fortalecer a autodisciplina e a resiliência. Ao invés de evitar pensar em coisas ruins, o estoico as contempla deliberadamente. Ele imagina a perda de bens, a doença, a crítica, a falha e até mesmo a morte. O objetivo não é se tornar pessimista, mas se preparar mentalmente para essas eventualidades. Ao fazer isso, ele diminui o impacto emocional quando elas realmente ocorrem. A autodisciplina aqui é a coragem de enfrentar a realidade, por mais dura que seja, e de treinar a mente para aceitá-la e encontrar uma forma virtuosa de lidar com ela. Essa prática nos ensina a valorizar o que temos enquanto o temos, e a não nos apegarmos excessivamente a coisas que podem ser perdidas. É uma forma de vacinar a alma contra o choque da adversidade, fortalecendo nossa capacidade de manter a equanimidade e a razão em tempos difíceis. A premeditatio malorum é a autodisciplina da preparação, que nos torna mais robustos e menos vulneráveis às reviravoltas da fortuna. O diário estoico é uma ferramenta prática para aprimorar a autodisciplina através da autorreflexão. Ao final de cada dia, ou em momentos de tranquilidade, o estoico revisa suas ações, pensamentos e reações. Ele se pergunta: onde eu agi de acordo com a razão e a virtude? Onde eu me deixei levar por impulsos ou paixões? O que eu poderia ter feito diferente? Essa prática de autoavaliação honesta, mas sem autocrítica destrutiva, permite identificar padrões, reconhecer fraquezas e planejar melhorias concretas para o futuro. O diário não é um espaço para lamentações, mas um laboratório para o crescimento pessoal. É uma forma de manter a prosoche, a atenção constante sobre a própria conduta, garantindo que a autodisciplina seja uma prática contínua e consciente. Ao registrar suas observações, o estoico solidifica seu aprendizado e reforça seu compromisso com a vida virtuosa, tornando a autodisciplina um hábito enraizado. A visão de cima é uma técnica que nos ajuda a contextualizar nossas preocupações e a fortalecer a autodisciplina ao reduzir a importância de coisas triviais. Ao imaginar-se observando a Terra do espaço, ou até mesmo o universo, o estoico percebe a pequenez de seus problemas individuais. Essa perspectiva cósmica nos ajuda a desapegar de desejos e aversões que, em um panorama maior, são insignificantes. Ela nos lembra da nossa mortalidade e da impermanência de tudo, incentivando-nos a focar no que é verdadeiramente duradouro. A prática da virtude e o desenvolvimento do caráter. A autodisciplina aqui é a capacidade de transcender a perspectiva limitada do ego e de ver as coisas como elas realmente são, em sua justa proporção. Isso nos liberta da ansiedade por coisas que não importam e nos permite direcionar nossa energia para o que tem valor eterno. O amor fati, o amor ao destino, é a culminação da autodisciplina estoica, a aceitação radical e alegre de tudo o que acontece. Não é uma resignação passiva, mas uma afirmação ativa da vida em sua totalidade. O estoico não apenas aceita o que não pode mudar, mas o abraça, vendo cada evento como uma oportunidade para praticar a virtude. Se a fortuna lhe traz dificuldades, ele as vê como exercícios para sua coragem e resiliência. Se lhe traz facilidades, ele as desfruta com temperança e gratidão. A autodisciplina aqui é a capacidade de alinhar a própria vontade com a vontade do Logos, a razão universal que governa o cosmos. Ao amar o seu destino, o estoico se liberta da frustração e da revolta, encontrando paz e propósito em todas as circunstâncias. É a autodisciplina que transforma a adversidade em uma ferramenta para o crescimento e a liberdade interior. A simplicidade voluntária é uma prática estoica que reforça a autodisciplina ao nos libertar da tirania dos desejos materiais. Em uma sociedade que constantemente nos empurra para o consumo excessivo, a escolha consciente de viver com menos é um ato de rebeldia e de autodomínio. O estoico que pratica a simplicidade voluntária não se priva por privar.
mas porque entende que a verdadeira felicidade não está na acumulação de bens, mas na virtude e na paz interior. Ele aprende a distinguir entre o que é necessário e o que é supérfluo, valorizando a experiência e o desenvolvimento pessoal acima das posses. Essa autodisciplina nos protege da escravidão do consumismo, da dívida e da constante insatisfação. Ela nos permite direcionar nossa energia e recursos para o que realmente importa, fortalecendo nosso caráter e nossa independência de fatores externos. A simplicidade voluntária é a autodisciplina do desapego, que nos conduz a uma liberdade mais profunda e duradoura. A conexão entre autodisciplina e liberdade é o ponto central da filosofia estoica. A liberdade para os estoicos não é a ausência de regras ou a capacidade de fazer o que se quer, mas a capacidade de fazer o que é certo, de viver de acordo com a razão e a virtude, independentemente das circunstâncias externas. Somos escravos de nossos vícios, de nossos impulsos, de nossas paixões descontroladas. A autodisciplina é o caminho para nos libertarmos dessas correntes internas. Ao controlar nossos pensamentos, nossos desejos e nossas ações, nos tornamos mestres de nós mesmos. Essa liberdade interior é inalienável. Ninguém pode tirá-la de nós. Ela nos permite escolher nossa atitude diante de qualquer evento, manter a paz interior em meio ao caos e viver uma vida de propósito e significado. A autodisciplina não é o fim da liberdade, mas o seu verdadeiro começo, o caminho para a verdadeira autonomia e para o florescimento humano. É a capacidade de ser o autor da própria vida, guiado pela razão e pela virtude. A prática da autossuficiência é um ideal estoico que se manifesta na autodisciplina de não depender excessivamente de fatores externos para a própria felicidade e bem-estar. Embora os estoicos valorizassem a comunidade e as relações sociais, eles enfatizavam a importância de cultivar uma fortaleza interior. O estoico busca ser autossuficiente em sua virtude, em sua capacidade de raciocinar e de agir corretamente, independentemente de ter ou não bens materiais, saúde perfeita ou aprovação social. Isso não significa isolamento, mas sim uma base sólida de paz interior que não é facilmente abalada pelas vicissitudes da vida. A autodisciplina aqui é o treinamento da mente para encontrar a satisfação dentro de si, na prática da virtude, e não em fontes externas. Essa autossuficiência é a base para a verdadeira liberdade, pois nos torna menos vulneráveis às perdas e às mudanças da fortuna, mantendo nossa serenidade e nosso propósito inabaláveis. A reflexão sobre a mortalidade, memento mori, é uma prática estoica que, embora possa parecer sombria, é uma poderosa ferramenta para a autodisciplina e para a valorização da vida. A consciência de que a vida é finita e que a morte é inevitável nos lembra da preciosidade do tempo. Ela nos impele a usar cada momento com sabedoria, focando no que realmente importa, a prática da virtude, o aprimoramento do caráter e a contribuição para o bem comum. O memento mori nos ajuda a desapegar das distrações e dos prazeres efêmeros e a focar naquilo que é eterno, a nossa prohairesis e o legado de nossas ações. A morte vista através da lente estoica não é um fim a ser temido, mas o limite que dá forma e urgência à vida. Ao nos prepararmos para a morte vivendo bem, tornamo-nos mais autodisciplinados em nossas escolhas e prioridades, vivendo cada dia com um senso renovado de propósito e gratidão. A comunidade e o apoio social são aspectos importantes, mesmo na busca individual pela autodisciplina estoica. Embora o estoicismo enfatize a força interior, ele não prega o isolamento. Os estoicos reconheciam a importância da oikeiosis, a apropriação, que é a expansão do nosso círculo de preocupação para incluir a família, os amigos e a humanidade. A autodisciplina não é um caminho solitário. Buscar apoio em pessoas de confiança, compartilhar as dificuldades e aprender com as experiências alheias é um ato de sabedoria e coragem. A justiça, uma das virtudes cardeais, nos impele a ajudar os outros e a aceitar ajuda quando necessário. A comunidade pode oferecer recursos, conselhos e, acima de tudo, um senso de pertencimento que é um antídoto para o isolamento e a falta de motivação. O estoico se lembra que somos seres sociais e que a nossa virtude se manifesta também nas nossas relações com os outros.
Ele entende que a verdadeira força não está em enfrentar tudo sozinho, mas em saber quando e como buscar e oferecer apoio, fortalecendo assim sua própria autodisciplina através do exemplo e da responsabilidade mútua. A autodisciplina, portanto, não nos afasta dos outros, mas nos capacita a interagir com eles de forma mais virtuosa e eficaz. A resiliência estoica é a capacidade de se recuperar rapidamente da adversidade, e é um produto direto da autodisciplina. Não é a ausência de quedas, mas a persistência em se levantar. A vida é cheia de obstáculos, e a autodisciplina nos equipa para enfrentá-los com equanimidade e razão. O estoico usa cada desafio como uma oportunidade para fortalecer sua mente e sua vontade. Ele entende que cada obstáculo é uma oportunidade para a prática da virtude. Ele não se lamenta pelo que aconteceu, mas se concentra no que pode fazer a partir de agora. Ele se lembra das palavras de Marco Aurélio: o que impede a ação avança à ação. O que está no caminho se torna o caminho. A resiliência é a autodisciplina da persistência. A capacidade de continuar avançando, mesmo quando o caminho é difícil, e de transformar a adversidade em uma força propulsora para o crescimento e o aprimoramento do caráter. É a prova de que a autodisciplina não é apenas sobre evitar o mal, mas sobre cultivar o bem em todas as circunstâncias. A liberdade interior é o prêmio final da autodisciplina estoica. Mesmo que as circunstâncias externas sejam desfavoráveis, o estoico mantém sua liberdade de escolha moral. Ele não é escravo de seus impulsos, de seus desejos, de suas paixões. Ele é livre para escolher sua atitude, suas ações e seus julgamentos. Essa liberdade é inalienável e é a fonte de sua paz e serenidade. Ele entende que a verdadeira segurança não vem do controle externo, mas da sua capacidade de viver de acordo com a razão e a virtude, independentemente do que a fortuna lhe reserve. A autodisciplina pode exigir sacrifícios no curto prazo, mas ela oferece a liberdade mais profunda e duradoura. É a capacidade de ser o mestre de si mesmo, de viver uma vida de propósito e significado, e de encontrar a paz em sua própria suficiência. Abrace-a e você será livre. Abrace-a e você encontrará a paz. Abrace-a e você será um estoico. E isso é tudo o que importa. A jornada é sua, o poder é seu, a escolha é sua. Viva-a, agora e para sempre. A vida espera, a virtude chama, a razão guia, a paz aguarda. Vá e seja, vá e viva, vá e floresça. O universo está em ordem, e você também pode estar. Apenas escolha, apenas haja, apenas seja. O resto é o Logos. E o Logos é bom. Confie e viva em paz, em virtude, em liberdade, em alegria, em estoicismo. A sua fortaleza interior é inexpugnável. Entre nela e descanse. Você está em casa. Você está seguro. Você é livre. Você é um estoico. E isso é tudo. E isso é suficiente. E isso é maravilhoso. É a boa nova. A boa notícia. O Evangelho segundo os estoicos. Ouça-o. Acredite nele. Viva-o. E seja feliz. É simples assim. E é difícil assim. Mas vale a pena. Oh, como vale a pena. Acredite. E comece. Agora. A sua vida espera. Não a deixe esperando. O tempo é agora. O lugar é aqui. A pessoa é você. A filosofia é o estoicismo. O resto é silêncio, e paz, e alegria, e virtude, e amor, e vida, e morte, e tudo.